Boa noite, Alex. Boa noite. Estou só esperando mais pessoas entrarem. Boa noite a todos. Eu gostaria, se alguém pudesse me confirmar se consegue me ouvir. Boa noite, Ana. Muito obrigado, Alex. Então, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Obrigado, Romildo. Boa noite. Esse evento, 100 anos de Mestre Solon, é um evento organizado pelo Núcleo de Cultura Popular da UERJ, do Instituto de Artes da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um evento que nós pretendíamos fazer de forma presencial na universidade, mas aí veio a pandemia e ainda assim a gente entendeu que seria importante marcar o centenário de Mestre Solon, ainda que com esse evento de forma virtual. Eu me chamo Wesley, eu faço doutorado no Instituto de Artes, sou orientado pelo professor Ricardo Gomes Lima, e o núcleo que eu mencionei agora há pouco, ele é coordenado pela professora antropóloga Valéria Aquino. Hoje a gente tem a presença de duas pessoas incontornáveis para esse campo do teatro de bonecos, especialmente em relação ao mamulengo e à cultura popular, que é Humberto Braga e o Fernando Augusto Gonçalves dos Santos. Humberto Braga, ele é produtor teatral, foi presidente da ABTB, que é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, e foi também presidente da Funarte, e foi diretor de artes cênicas da mesma instituição. Fernando Augusto, ele é ator, diretor teatral do grupo Mamulengo Sorriso. Em 79, ele escreveu o livro Mamulengo, um Covo em Forma de Bonecos, esse livro aqui, que foi um livro publicado pela Funarte, e ele foi também, durante muitos anos, diretor do Museu do Mamulengo de Olinda. Esse seminário, ele tem como objetivo tentar traçar o perfil de quem foi Solon, quem foi Mestre Solon. A partir dos diferentes convidados, a gente quer tentar traçar um pouco esse perfil desse importante mestre pernambucano. Solon Alves de Mendonça nasceu em 1920, na cidade de Pombos, e depois se mudou para Carpina. Com 17 anos, ele cria uma Mamulengo Invenção Brasileira, que ele mantém por 50 anos. Solon se dedicou durante 50 anos ao mamulengo, ao boneco popular pernambucano. Sendo assim, iniciamos a nossa mesa com Humberto Braga e Fernando Augusto. Boa noite, Humberto. Boa noite, Wesley. A gente resolveu organizar... Boa noite, Fernando. Boa noite, Wesley. Boa noite, Humberto Braga. Boa noite, Fernando Augusto. Nós organizamos esse momento em duas etapas, em dois momentos. Primeiro, Humberto vai falar, e depois o Fernando, e depois a gente vai ter um tempo para perguntas. Queria frisar bem isso, que quem tiver interesse, quem quiser, pode colocar perguntas no chat, que ao final, tanto Humberto quanto Fernando poderão respondê-las. Então, agradeço muito a presença de quem está aqui no seminário, agradeço especialmente
a presença de Humberto Braga e Fernando Augusto, que aceitaram participar desse evento. Uma boa noite a todos. É para começar, Wesley? Isso, Humberto, por favor. Posso começar? Claro, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Wesley, por esse convite para participar desse seminário, que eu acho da maior importância e que me deixa muito, muito emocionado, não só pelo tema, para conversar com você e com as pessoas que vão participar desse encontro sobre um pouco até da minha história de vida ligada ao teatro de bonecos, né? Eu, na década de 70, participava de um grupo de teatro chamado Revisão, que era da Maria Luísa Lacerda, e esse grupo fazia um trabalho grande aqui no Rio de Janeiro, Grupo Revisão, e fomos convidados pela ABTB, que estava começando, inclusive, naquela época, Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, para participar de um festival em Recife, um festival que a BTB realizava todos os anos. E lá fui eu com esse grupo, naquela época a gente viajava de ônibus, eram dias e dias de viagem, eram muito, muito, muito difíceis, mas a gente ia com muita alegria, com muito prazer, era uma grande festa participar desses festivais. E esse festival foi realizado lá na Secorne, que era o Centro de Comunicação Social do Nordeste, da Amado Escobar. E chegando lá nesse festival, depois de dias de viagem, eu tive o prazer e a honra inesquecível de participar da abertura desse festival, nessa noite que nós chegamos, com uma palestra de Hermilo Borba Filho, a quem eu conheci pessoalmente. Isso me deixa muito honrado e muito feliz de ter conhecido Hermilo pessoalmente. E participamos desse festival, e no meio desse festival comentavam com a gente que havia um grupo que fazia um trabalho muito bonito em Olinda e que a gente tinha que conhecer, e muito dedicado e muito inspirado no Mamulengo, no Teatro Popular de Bonecos. E esse grupo nada mais era do que um bando de jovens bonitos, bem ripescos na época, e fomos conhecer, inclusive, a casa deles na 13 de maio, lá em Olinda. E conhecemos já um grande acervo que ele dispunha naquele endereço. E ficamos realmente profundamente encantados com o trabalho que esse grupo fazia lá no Nordeste, né? Foi o meu primeiro contato. Claro que eu já conhecia um pouco de longe a questão do teatro popular de boneco, mas foi a partir desse momento que eu começo a entrar um pouco mais a fundo. E a partir dessa data, eu fui trabalhar, porque eu trabalhava no Ministério da Educação e Cultura, e trabalhava na área da educação. E como eu era muito ligado ao teatro, eu pedi transferência para o então Serviço Nacional de Teatro. O Serviço Nacional de Teatro era o organismo, na época, da área federal, que cuidava dessa área de teatro, e é o mesmo organismo que depois se transforma em NACEM, depois se transforma em Fundacem, depois se transforma em Funarte, aqui é a atual Funarte. É a mesma instituição que apenas mudou de nome ao longo desses anos todos. E trabalhando nesse Serviço Nacional de Teatro, o Orlando Miranda, que era então diretor, me convidou para criar e desenvolver uma política voltada para o teatro de bonecos, né? E foi aí que tudo começa. Criamos uma assessoria, uma coordenação de teatro de bonecos. E claro que inspirado muito pelo Fernando Augusto, pelo grupo Mamulengo Sorriso, que eu já tinha conhecido, já tinha admirado e tinha realmente uma paixão muito grande pelo trabalho deles, uma série de ações foram desenvolvidas em favor do Teatro Popular de Bonecos. E a minha primeira viagem por essa instituição foi no encontro de mamulengueiros do Nordeste, que era promovido anualmente pela Fundação José Augusto, que é uma instituição do Estado do Rio Grande do Norte, e que realizava anualmente esse encontro de mamulengueiros. E foi nesse encontro, que era organizado, inclusive, pelo Deífilo Gurgel, que é um nome bastante conhecido nesse meio, que tem, inclusive, até livros publicados, e participei desse encontro, e foi nesse encontro que eu conheci diversos mamulengueiros atuantes do Nordeste e que participavam desse evento, né?
foi ali que eu conheci Antônio Pequeno, foi ali que eu conheci os irmãos Relâmpago. Os irmãos Relâmpago eram Miguel Relâmpago, Zé Relâmpago, Antônio Relâmpago. Foi ali que eu conheci Chico Daniel, foi ali que eu conheci Solon, e outros bonequeiros e outros mamulengueiros que participavam desse encontro. Então, cada vez mais, eu comecei a me enfronhar, comecei a me entrar nessa área e ver a importância que era um trabalho desenvolvido em favor desses mamulengueiros. E foram muitos trabalhos que a gente desenvolveu. E esse trabalho sempre muito articulado com o trabalho do próprio Fernando Augusto, que era desenvolvido a partir de Olinda. Não só em Olinda, era para quase todo o Nordeste, mas era a partir de Olinda. E um dos sonhos do Fernando era a criação do Espaço Tiridá. O Espaço Tiridá, que era o Museu do Mamulengo. E a gente, durante mais quase essa ação, essa iniciativa, levou quase que 10 anos para a gente poder comprar o imóvel, restaurar o imóvel, e depois fizemos um modelo de administração desse espaço que foi muito interessante na época, que foi um convênio que foi assinado entre o então Serviço Nacional de Teatro, INACEM, junto com o governo do Estado de Pernambuco, junto com a Fundação Joaquim Nabuco, junto com a Prefeitura de Olinda e junto com o Mamulengo Sorriso, que era uma espécie de administrador, de curador desse museu. E esse museu foi inaugurado depois de bastante tempo, depois de bastante esforço, e cumpriu um papel, eu acho que importantíssimo, durante o tempo que ele existiu ali na Rua do Amparo. Eu me lembro perfeitamente a quantidade de vezes que a gente visitou esse museu, o trabalho que era feito junto a estudantes, junto às escolas ali, não só de Olinda, mas como de toda aquela periferia, junto a turista. Era incrível a presença da quantidade de turistas que frequentava o museu e se interessava por conhecer a questão do mamulengo. E todo o trabalho que a gente desenvolvia a partir do Serviço Nacional de Teatro tinha como prioridade, primeiro, tentar ajudar de alguma forma o próprio artista, né? O próprio artista enquanto a sobrevivência dele enquanto artista, né? Com ações do tipo apoio mesmo financeiro. Chegamos a uma determinada época a comprar alguns bonecos de mamulengueiros que eram artesãos, além de artistas, e para vender na livraria Ver e Ler, da Funarte. Então, era uma forma de ajudar esses artistas. Apoio direto mesmo, de pagamento de cachê, para esses artistas trabalharem e participar de eventos, porque a gente entendia que quanto mais a gente possibilitasse que esses artistas participassem dos eventos, das festas populares no Nordeste, mais a gente estava estimulando a participação. E o que a gente percebia naquela época, é que, mesmo por parte dos órgãos estaduais e municipais, o olhar era muito pequeno em relação a esses artistas. Era preciso uma provocação nossa, era preciso um estímulo, era preciso uma chamada de atenção para esses gestores, tanto de município quanto de estado, como de todo o Nordeste, no sentido de mostrar a importância e o que significava o teatro popular de bonecos do Nordeste dentro do âmbito da cultura e das artes do país, né? Então, o trabalho era desenvolvido no sentido de tentar apoiar esses artistas diretamente, como também no campo da documentação. Reeditamos o livro do Hermílio Borba Filho, reeditamos o livro do Altimar Pimentel, editamos o livro do Fernando Augusto, esse Mamulengo, Um Povo em Forma de Boneco, e a própria revista Mamulengo, que a BTB editava anualmente. Enfim, quer dizer, a instituição tinha uma participação bastante efetiva nessa área do teatro popular de bonecos. E bem mais tarde, passado já algum tempo, a gente tinha também como objetivo a questão do registro do mamulengo como patrimônio material. Isso já mais para frente, isso foi em 2004, quando eu já tinha, inclusive, me aposentado, já tinha até me afastado da instituição e assumi a presidência da Associação Brasileira de Teatro e Boneco. E junto com Fernando Augusto e junto com Magda Modesto, tentamos, por diversos meios, convencer o IFAM,
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de fazer esse registro do Mamulengo como patrimônio material. E por que eu priorizava e achava importante isso? Né? Muita gente me perguntava, mas, Humberto, o que vai mudar a vida dos artistas, essa questão do registro como patrimônio material? Eu entendia que, a partir da Constituição, a gente sabe que o patrimônio imaterial é um tema que praticamente no Brasil nasce, ele nasce praticamente com Aloysio Magalhães, né? Embora, Mário de Andrade, outros artistas já tinham tocado de alguma forma nesse assunto, mas foi realmente Aloysio Magalhães que começou a trazer essa visão de que a questão do patrimônio artístico do país não passava única e exclusivamente pelos prédios, pelos monumentos, pelas praças, o que ele chamava de pedra e cal, mas passava principalmente pelos saberes e fazeres das comunidades, né? E era trazer esses saberes e esses fazeres das diversas identidades culturais do país para o centro, para o meio das políticas culturais. E a Constituição de 88, inclusive, é muito clara nesse sentido, quando toca na questão do patrimônio material, que diz que os bens registrados como patrimônio material devem ser objeto de políticas a serem desenvolvidas de salvaguarda para sobrevivência e manifestação dessas atividades artísticas, né? Era esse aspecto que eu achava que era o mais importante na questão do registro do patrimônio imaterial, porque a ajuda diretamente para o artista é que eu entendia como sendo o mais importante. Quer dizer, eu estou falando toda essa série de atividades, essa série de ações que eram desenvolvidas pelo, então, Serviço Nacional de Teatro, pelo MACEN e pela Funarte, mostrando que naquela época havia, sim, uma preocupação maior em relação à questão do teatro popular de bonecos e até da própria cultura popular, que eu acho que isso hoje está sendo bastante esquecido, por um prejuízo muito sério para a questão da própria cultura brasileira. Mas isso aí é uma questão que a gente pode até tratar dela depois. Eu falei sobre tanta coisa, mas eu queria falar um pouco, principalmente, sobre o tema do nosso encontro, que é a Solon. Eu conheci Solon nesse encontro de Natal e percebi um mamulengueiro, um artista extremamente atuante, com um trabalho que desenvolvia muito bonito, né? Como o Wesley disse, ele, em 1937, criou esse grupo Invenção Brasileira. Era um artista com uma característica bastante peculiar, e eu acho que sobre a parte artística, a parte dramatúrgica, a parte de personagens e a parte estética propriamente dita, Fernando Augusto pode falar muito melhor do que eu, mas eu quero aqui chamar a atenção para o que eu observava no Solon como sendo um homem extremamente vaidoso, era um artista extremamente vaidoso, uma personalidade muito forte e que tinha uma vontade de atuar no meio artístico e até com reivindicações, com proposta, era um artista extremamente atuante. Era um artista que, além de confeccionar suas histórias, os seus bonecos, a temática que ele trabalhava, era um grande artesão. Ele construía e fazia muitos bonecos, não só bonecos, como casa de farinha, como bonecos mecanizados. E a outra coisa que me chama a atenção também é que na dramaturgia, quer dizer, nos textos de Solon, ele sempre colocava, por exemplo, o Simão dele reivindicava uma relação trabalhista com o seu patrão, quer dizer, ele trazia essas questões. Ele colocava muito a questão dos atravessadores, que existiam muito na época, eu acho que existe até hoje, né, que, de uma certa forma, acabavam explorando os artistas no sentido de adquirir esses bonecos e depois vender por um preço muito maior do que era reconhecido, do que era valorizado para o próprio artista, né? Enfim, quer dizer, foi um trabalho que a gente fez, quer dizer, o Solon foi um artista com quem eu tive bastante contato, porque ele participava, inclusive, e isso também era uma ação que era desenvolvida por nós, no sentido de trazer esses artistas para o meio do teatro de boneco urbano,
por meio dos grupos, dos eventos, dos seminários que eram realizados em várias capitais do país. Por exemplo, Solon e outros artistas também participou de diversos festivais da própria BTB. Participou do Festival do Maranhão, participou do Festival do Paraná, estava sempre presente nesses encontros, né? Era uma forma de difundir esse teatro popular de bonecos junto à mídia, junto à opinião pública e nos grandes centros, porque a gente percebia que essa manifestação acabava ficando muito isolada. E uma coisa que me batia muito, inclusive, até com o próprio Deífilo Gurgel, na realização dos encontros lá da Fundação José Augusto, é que essa tendência de chamar o teatro popular de boneco de folclore acabou levando um pouco essa manifestação artística para as prateleiras das bibliotecas e acabou gerando alguns estudos e algumas pesquisas, mas o homem em si, o artista em si, acabou não sendo tão prestigiado e tão valorizado como deveria ser. Na verdade, eu acho que a cultura popular brasileira, no Brasil, ainda não mereceu a atenção que deveria merecer. Acho que o próprio Ariano Suassuna, que foi um dos grandes guardiões, um dos grandes defensores da cultura popular, deixa uma lacuna muito grande nesse sentido. Não só no que diz respeito à valorização do artista, no sentido da sobrevivência desses artistas, a manutenção dessa cultura popular em um país tão rico na sua cultura popular, com todos os seus maracatus, não estou falando só do teatro popular de boneco, mas de todas as suas manifestações artísticas, é um país tão rico, e que marca muito a identidade da cultura brasileira, e que deveria ser um pouco mais olhado, não só no sentido da sobrevivência do próprio artista, e até mesmo como meio de inspiração dos artistas dos grandes centros, né? Porque eu acho que é na cultura popular que eles poderiam se alimentar e criar, inclusive, obras e produções artísticas bastante identificados com o nosso povo, com o nosso jeito de viver, que está tudo muito, muito, muito impregnado, muito vivo e muito potente nesses artistas populares. Quer dizer, a visão para o artista popular, eu acho que dá para o artista brasileiro uma riqueza muito grande, como o próprio Suassuna diz, e assim que Shakespeare, e assim que Lorca, e assim que tantos outros artistas que são hoje com o trabalho universal, se inspiraram tanto na sua cultura popular. E o Brasil, de uma certa forma, fica um pouco de costa, né? Um pouco avesso, um pouco valoriza. Eu mesmo tenho, quer dizer, esse exemplo que eu trago comigo, eu dou aula na Cal sobre empreendedorismo, sobre perspectiva do ator, e não só na Cal, eu mesmo na própria Unirio, lá pelos anos 80, na época que Clóvis Levi era o diretor da Unirio, eu fui uma vez conversar com ele, e chamando a atenção dele, como é que um aluno entrava numa universidade, fazia um curso de 4, 5 anos, e às vezes até doutorado, mestrado, e saía dessas instituições sem saber qual é a diferença entre uma Mulengo, sobre um João Redondo, sobre um Babal, sobre um Casimiro Coco, não tinham a menor ideia do que significava isso, né? E foi nessa ocasião, inclusive, que eu fui propor ao Clóvis que abrisse uma disciplina ou algum espaço dentro da Unirio que fosse dedicado ao teatro de bonecos. E foi aí que ele me disse com toda clareza: Humberto, eu entendo, concordo com você, só que a gente não tem condições financeiras para abrir, inclusive contratar mais professores. Eu não acho que seja isso, não, porque é uma questão de prioridade, que eu acho que a direção dessas instituições poderiam ter, né? Aí eu me lembro, inclusive, naquela época, eu falei, então, se essa questão é a questão só do pagamento do professor, a gente, pelo SNT, paga o professor e você abre esse espaço. E nós tivemos essa experiência dentro da Unirio, levamos o professor, que foi o Zé Carlos Meirelles, e de onde nasce, inclusive, o pessoal do Sobrevento, e hoje Sobrevento e Pecó, quer dizer, Querubim, Miguel Velhinho, que vem dessa célula, né, dessa experiência do que foi desenvolvido, ou seja, uma iniciativa pequena, tímida, bastante discreta, despertou um trabalho que hoje representa
um valor muito grande dentro do espaço do teatro de bonecos, aí no caso mais urbano, no país inteiro. Ou seja, o que eu quero frisar e chamar a atenção é que, de uma certa forma, as instituições culturais, de políticas públicas, propriamente dito, e também no meio acadêmico, o teatro popular de boneco, o teatro de boneco, de modo geral, e o teatro popular de bonecos, em especial, não tem o apoio e a valorização que deveriam ter. Daí a minha razão de ter visto esse convite que o Wesley me fez para participar desse seminário, e tenho que registrar aqui o quanto é importante esse trabalho que ele desenvolve nos seus cursos de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, né? Um jovem que poderia estar se dedicando em outros temas, e escolhe esse tema do teatro popular de bonecos, e muito especial, tentando trazer uma homenagem e a difusão e a lembrança e a memória desse grande artista que foi Solon Alves de Mendonça, e que a gente deve toda a reverência e toda a homenagem mesmo pelo trabalho que esse artista desenvolveu, né? Eu acho que eu fico um pouco por aqui, dentro desse apanhado que eu tentei fazer nesse início. Vamos depois ouvir o Fernando, e queria muito também ouvir as perguntas dos participantes, as considerações e as observações, para ver se a gente enriquece um pouco essa conversa e dinamiza um pouco mais essas reflexões que eu tentei, de alguma forma, provocar aqui. Humberto, muito obrigado por sua fala. A gente tem uma pergunta, mas eu pensei em fazê-la após a fala do Fernando. O que você acha? Eu acho melhor a gente juntar as perguntas para o final, para não perder o encadeamento do raciocínio, né? Eu espero que o Fernando tenha me ouvido bem, e tenho certeza, como eu disse na minha fala, que eu acho que o Fernando tem uma contribuição muito grande a dar nesse olhar para o trabalho do Solon, sobretudo na sua parte artística, estética, de personagem, de dramaturgia, claro, além da importância que o Solon tem no trabalho das artes e da cultura no país. Obrigado, Humberto. Fernando. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando desse encontro. Gostaria de passar rapidamente um cordel sobre a trajetória disso tudo, já abordada em grande parte pelo Humberto Braga, que era a inexistência oficial do que se chamava mamulengo. Bom, eu tive raras oportunidades, ricas oportunidades, meu Deus, quão ricas, de trabalhar com Madre Escobar às vésperas de completar um centenário, 100 anos, e de trabalhar durante um bom período com o mestre Hermílio Borba Filho, de quem fui assistente de direção, de quem fui ator, isso tudo se passando dentro do universo do teatro TPN, do Teatro Popular do Nordeste. Hermílio, a sua maestria consistia em ligar da ágora dos teatrólogos gregos da tragédia ou da comédia, passando por todas as fases do teatro até chegar
a essa coisa que a gente chama de o teatro do povo. Mamulengo é um teatro essencialmente do povo, criado, inventado, brincado, praticado por artistas do povo. E aí se inscreve uma pleiade de grandes talentos populares ainda não reconhecidos, mas o trabalho que a gente vem desenvolvendo pleiteia exatamente isso. Esse período todo de TPN, ele foi tão rico que, ao montar o TPN, era um teatro prestigiadíssimo. Não é que se tivesse acontecido no eixo Rio-São Paulo, tinha a importância do Oficina, de qualquer outro grande grupo revolucionário de teatro. De montando de Antônio José, o judeu, o Dom Quixote, Hermilo leva para nos ensinar, ele faz uma grande cena, um intermezzo, em que se usa apenas boneco. E nos leva o mestre dos mestres, Januário de Oliveira Ginu. Ginu, então, não apenas fez os bonecos, desde o Dom Quixote, enfim, mas ensinou-nos, a nós, atores, a manipular e a interpretar. Foi uma oportunidade dourada na vida, na trajetória de um ator. Bom, e aí seguiu-se a vida, fui trabalhar diretamente com a Madre Escobar e conseguimos levar para nos dirigir no grupo então existente e que se denominava Teatro Neco, conseguimos levar Hermilo, que nos dirigiu em 3 peças. A Ponte Quebrada, do Serafim, está falhando a minha memória, a Ponte Quebrada, o Haja Pau e uma outra peça que eu agora não me lembro, todos 3 espetáculos de grande sucesso do público infanto-juvenil e mesmo do público adulto. Então, nesses anos de trabalho no SECOSN, Escobar era uma pessoa com uma visão internacional muito forte. Viajávamos para vários lugares, inclusive para fora do país. E então eu fui aprendendo as várias modalidades, não apenas do teatro popular de bonecos brasileiro, que se localiza basicamente no território do Nordeste, no continente nordestino, mas aprender outras formas de teatro praticadas em outros países. A vida vai nos levando até que a gente que fazia o Teatro Neco, Luiz Maurício Carvalheira, filósofo, antropólogo e um grande estudioso das artes, infelizmente encantado já, Nilson de Moura, talvez o maior
brincante de bonecos que eu conheci aqui no Brasil. E Ari, Gena, e criamos o Mamulengo Sorriso, dessa casa a que ele se referiu, 13 de maio. Criamos e começamos a fazê-lo. Estreou, então, o Mamulengo Sorriso, já por força dos mamulengueiros, no Juazeiro do Padre Cícero. E de lá voltamos e começamos um processo que não acabou mais nunca. Resolvemos fazer nesta casa, onde hoje é construído o Teatro Mamulengo Sorriso, enquanto teatro, primeiro teatro dedicado, quer dizer, construído arquitetonicamente para bonecos. Nós fizemos um encontro, Humberto à frente, e esse encontro reuniu simplesmente quase 60 mamulengueiros, advindos de vários estados do Nordeste e de pessoas, de estudiosos, tipo Deífilo, tipo tantas outras pessoas que aqui vieram para saudar o mamulengo e para conhecer. É claro que nessa festança, onde as pessoas comiam numa casa de chão batido e dormiam numa outra praticamente no chão, porque não tínhamos outra forma de dormida, mas que congregou essa encantadora pleiade de artistas, onde todos se conheceram pela primeira vez. E aí conheci Solon pela primeira vez, e já o conheci em circunstâncias muito próprias do universo de Solon. Já o conheci desapartando uma briga. Como é sabido, Solon brigava a 3x4. Principalmente, ele tinha um inimigo figadal, que era o Saúba. Então, desapartei a briga e me tornei mais íntimo, tanto de um quanto do outro, ao longo da vida. Solon, já com o seu mamulengo Invenção Brasileira, que advém tudo isso, não é? Dessa origem cristã do mamulengo, dos presépios. Os presépios que originalmente eram denominados presépios de fala, porque o drama do nascimento era narrado, era falado. Esses presépios, posteriormente, deram lugar a os presépios, propriamente dito, já não mais brincado dentro das igrejas. É importante dizer que tudo isso aconteceu em Olinda. Olinda é o berço universal do mamulengo. E aqui, então, eles se tornam o presépio de fala, depois se cria uma outra denominação, que já não era mais praticada no interior da igreja, mas no adro, do lado de fora, já perto do mercado, onde aconteceu um pulo para se tornar
deixar de ser ritualístico no sentido católico cristão para se tornar uma expressão dos prazeres, gozos e vicissitudes do povo. Então se cria o nova invenção brasileira. Cria-se outro gênero chamado invenção brasileira. E, finalmente, já muitos anos depois, Solon cria o mamulengo dele com esse nome. Dizer de Solon é dizer de um mamulengueiro muito refinado. Solon sabia ler com fluência, o que era uma raridade entre os mamulengueiros, ainda hoje. Sabia escrever a seu modo e tinha uma vaidade quase que doentia. Ele se achava o melhor dos melhores e não admitia nenhum paralelo dele com ninguém. Nesse ponto, era muito difícil lidar com ele. O que fazia-nos lidar era a maestria do seu talento. Ele inventava e não parava de inventar. E ele vem dessa raiz sacra dos presépios. O pai e a mãe o levam para uma festança nos sítios onde brincava o famoso Chico Presepeiro. Solon entra em verdadeiro delírio. Chico Presepeiro tinha uma empanada enorme com 2 níveis. No de baixo acontecia o nascimento, que era, então, para um menino, como era o caso de Solon, um delírio, um deleite, um momento tão especial, tão mágico, que ele nunca se separou. No segundo nível, brincavam os folguedos que eram trazidos em consequência do nascimento do menino Deus. Solon volta extremamente impressionado com o que vira. E ele teve essa sorte do pai e a mãe estimularem, não é? E, além de levá-lo para conhecer as coisas, estimulavam. Uma das coisas mais maravilhosas da obra de Solon era uma casa de farinha, chamada assim casa de farinha, porque denominada em função do gênero que já se espalhava, não é, por todo canto, a partir dos presépios mecanizados que foram introduzidos pelos franciscanos, pais do presépio no mundo, e que aqui vieram no primeiro convento franciscano das Américas, e aqui montaram o primeiro presépio mecanizado, movido através de roldanas, fios e canais de água dentro da igreja. Solon bebe, não que ele tenha visto isso, mas ele bebe nessa tradição do presépio e dela nunca se afasta. Por isso,
eu perdi a minha imagem. Fernando, a gente continua vendo você bem. Então eu vou continuar falando, mas eu não me vejo mais. Bom, ele tinha esse lado moralista, não é? Ele brigava muito com os folgazões, com os brincantes que não podiam beber, que não podiam raparigar, porque esse povo viajava, ia para os sítios distantes e, evidentemente, lá arranjava namoradas, porque a noitada terminava no chão batido das tordas, das empanadas, das todas, das tendas. E é claro que o sexo sempre teve muito presente nessa jornada. Um dos motivos das grandes brigas de Solon e Saúba, que eram tão violentas que, não havendo um elemento apaziguador, iriam às vias de fato. Era exatamente esse lado pecaminoso, digamos assim, esse lado dionisíaco, ainda hoje presente em Saúba. Saúba, inclusive, fazia casas de farinha que eram verdadeiras surubas, não é? Eram verdadeiros Kama-sutras. Nós temos aqui alguns exemplares que foram fundamental. E isso tudo teve um papel muito importante da brava Magda Modesto. Magda foi uma pessoa que realmente teve uma participação na formação, sendo ela de formação extremamente erudita e sendo ela de formação anglo-saxônica, mas ela compreendeu os bonecos. No grande festival realizado pela PTB, pela BTB, na cidade de Petrópolis, aqui esteve presente uma outra grande admiradora, uma personalidade, Nancy Staub, que veio representando a Unima para convidar 2 grupos a irem a Washington para o grande festival e eleição da Unima, que iria sair pela primeira vez dos países da Cortina de Ferro. E aí escolheu ao Giramundo, com o seu extraordinário Cobra Norato, e escolheu o Mamulengo Sorriso com o Festança. Foi tão grande essa ligação que ela teve aqui na minha casa várias vezes, aqui hospedada, para brincar carnaval, para ir para os folguedos. Estive com ela na casa dela, lá nos Estados Unidos, gente de uma generosidade, de uma beleza de espírito, de uma compreensão do que é o brinquedo do povo. E a outra figura ímpar, a quem o Brasil deve a divulgação do mamulengo, primeiramente porque a Nancy conseguiu, graças à ligação com a Magda, de levar uma grande exposição de mamulengo com o nosso acervo, que foi montada na sede da OEA, em Washington. Um sucesso. Pela primeira vez, o mundo conheceu o que era o mamulengo, conheceu o que eram os mamulengos de Saúba, de Solon, de Luiz da Serra,
de Ginu, de tantos e tantos outros. Posteriormente a isso, a genial Margareta Niculesco, a quem as artes do boneco devem uma conta impagável, dedica um dos festivais da Unima ao Brasil e vem para cá, para Olinda, para conhecer de perto, conhecer os mamulengueiros e conhecer os acervos, e nos leva, juntamente com a Magda, para montarmos uma exposição gigantesca, a exposição temática do festival naquele ano, Marionnette, un territoire brésilien, em Charleville-Mézières. Margareta é uma pessoa que também teve, o que eu posso dizer, meu Deus, agiu como que uma mãe, não era simplesmente uma gestora, uma impulsionadora, uma pessoa que célebre, que nascida na Romênia passa a ser conhecida no mundo. Também ela veio 3 vezes aqui e ficamos ligadíssimos. Aí retoma-se a história da tradição de Solon com seus presépios e com a sua intransigência junto aos brincantes. Dizia ele várias vezes que não brincava melhor porque não tinha ajudantes que prestassem. Ele não se satisfazia com ninguém. Uma das coisas mais impressionantes que eu comecei a falar e deixei de lado é a grande casa de farinha, por ele montada, que chamava Casa de Farinha porque eu acho que não tinha outro nome. Na verdade, era um teatro medieval enorme, montada no alto da Sé de Olinda, em vários planos, com todo tipo de mecanismo, entre os quais tinha o satélite da Embratel, ladeado pelo sistema solar com todos os seus planetas, ladeado por Adão, Eva e a serpente. Num outro canto, os bichos da terra, que eram os bichos de Noel. Então, era uma cosmogonia da vida de Solon transposta tridimensionalmente para essa traquitana épica que retratava a história do mundo. De repente, de um lado havia João Batista, que já anunciava o Messias. Do outro lado, Cristo com a cruz e os soldados. Depois, uma estrada enorme que já era denominada da Transamazônia. Depois, a réplica de um engenho do século XVI. A iluminação toda feita à base de mamona, carrapateira, como era feita nos antigos mamulengos. O Sol guiando os planetas, o Corcovado, o Diabo, as Três Marias, José e a Virgem, o anjo Gabriel, os 3 fariseus, José de Arimateia e César Romano. Então, ao ver isso, e ele explicando isso tudo, se movendo,
você entendia que aquele homem era cosmogônico, a sua maneira era verdadeiramente um samba do crioulo, era lindo, era comovente, tinha música, e ele narrava às lágrimas todas essas histórias que compunham o mundo. Enfim, Solon, malgrado seu destempero, teve um fim trágico. Esses encontros que eram patrocinados pelos órgãos de cultura, ocorreu um em Brasília e resolveram levar Solon, que já era mestre, não é? Mestre de cultura viva do estado de Pernambuco. Eu insisti muito que Solon não podia ir com esses brincantes sem ter uma pessoa que coordenasse, que desse um sentido. Ora, Solon já havia estado em Brasília, Solon morou 14 anos no eixo Rio-São Paulo. Então, ele se achava o Dunga da paróquia. E levou todos esses brincantes que estavam com ele naquele evento para conhecer Brasília. A escala de Brasília é cruel para uma pessoa que atravessa uma rua em Carpina e que vai atravessar uma avenida em Brasília. E, ao atravessar, foi atropelado e, malgrado todos os esforços, veio ainda para o Recife, mas aqui morreu aos 67 anos. Uma grande perda, uma grande dor, deixando um acervo enorme. Ele escrevera um livro sobre a dramaturgia do Mamulengo. E um belo dia chegou na minha casa e disse: tome, guarde, eu não quero ficar com ele lá em Carpina, porque Saúba pode roubar. Agora, você não copia, não leia, é proibido. Eu segui religiosamente. Empacotei, botei plásticos e guardei dentro de uma arca de bonecos com ele. Anos depois, eu já sempre pensando naquilo, chega Solon na minha casa e diz: eu quero meu livro, que você já deve ter vendido, já deve ter copiado, já deve ter feito e refeito. Eu não tinha feito nada. Antes tivesse feito. Achei o livro, entreguei a ele, digo, está do jeito que a gente embalou, mas isso eu estou contando para mostrar o universo emocional, climático do próprio Solon. Assim passa a vida, assim Solon deixa uma obra, este livro perdeu-se, a família não deu importância, mofou, era manuscrito com a letra dele, era um documento fantástico, nenhuma outra Mamulengo fez isso. Nós perdemos ele, perdemos o livro, e fica essa lembrança de alguém que dominou profundamente a sua arte, dominou profundamente o universo dos bonecos e soube, como ninguém, dar
um status meritório ao que fazia. Orgulhoso como era, brigava com qualquer pessoa que tentasse diminuir o brinquedo. Para ele, aquilo era uma obra de arte única. E assim foi até o final da sua vida. Eu fico por aqui. Eu estou muito emocionado de falar de Solon, dessa perda trágica, porque tivemos uma perda trágica agora, muito recentemente, de outro mestre. E fico aguardando provocações por parte de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. No começo, a gente falou sobre essa tentativa de traçar um painel, né, de quem era Solon. Eu acho que Humberto e Fernando fazem falas bem diferentes. Acho que Humberto coloca o papel da Funarte, como que a Funarte se relacionava com os mamulengueiros, incluindo aí o mestre Solon. E Fernando acho que traz esse contexto de como que Solon se relacionava, né, em tudo que se fazia em Pernambuco nos anos 70 e 80. Nós temos 4 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta do Leidson Ferraz. Ele fala: os mamulengueiros foram chamados de mestres, a exemplo do mestre Solon, desde sempre entre eles, ou somente depois que pesquisadores como Câmara Cascudo e principalmente Hermílio Borba Filho deram ao seu brincar valor artístico reconhecido por estudiosos? A palavra mestre vem a partir daí? Quando um mestre mamulengueiro passa a ser mestre? Solon, ele se intitulava como mestre? Olha, Solon, posso responder isso? Claro. Pode como deve. Solon se intitulava mestre, e é preciso entender que mestre é uma tradição cultural que não foi Hermílio que denominou, não é? Os mestres presepeiros, os mestres do carnaval, os mestres do bumba, o capitão Antônio Pereira. Quem se referiria ao capitão Antônio Pereira, grande mestre, amigo de Hermílio, que tanto influenciou dentro do TPN, sem dizer mestre? Então, essa palavra ela é fundamental. Hoje ela está desgastada. Quando eu vejo essa televisão que fazem hoje, e que é muito salutar, porque bota para falar gente que faz boneco do Brasil inteiro, do Anderson, eu fico dizendo, mas como é? Você encontra verdadeiramente mestres ali dentro, mas você encontra pessoas que não são mestres de nada, não são mestres de mamulengo, e nem sequer se esforçam para aprender com os verdadeiros mestres. O mestre é aquele que se baseia, se funda na tradição. Sem a tradição não existe a contemporaneidade do mamulengo. Esse é um elemento fundamental. Então, o mestre, quem deu aos mamulengueiros e aos brincantes do Nordeste, foi o povo do Nordeste. Humberto, gostaria de acrescentar? Posso complementar? Claro. Complementando, claro, que o Fernando explicou muito bem, essa questão do mestre como aquele grande artista conhecedor daquela arte, não é verdade? Como grande conhecedor. Inclusive, o Solon, ele tinha, como o Fernando colocou, e colocou muito bem, essa relação tão profunda com a arte, numa frase que ele dizia para mim, inclusive, que eu ouvi várias vezes, que o boneco que ele fazia para vender não era o mesmo boneco que ele fazia para o espetáculo. Porque, para o espetáculo, o boneco era vestido de um personagem que alcançava um outro nível, quer dizer, um outro espaço, né? de emoção, de fantasia mesmo, e que significava muito bem o que era o boneco na cabeça desses artistas. E Solon também expressava uma outra forma, que eu acho que expressa a questão do mamulengo
como de uma forma geral, que foi aquela ideia que ele criou de São Saruê, como se houvesse um país, como se houvesse um lugar onde esses bonecos existiam. Quer dizer, a relação desses artistas com esses bonecos era uma relação extremamente mítica, extremamente... E eu me lembro muito bem quando aquela peça que nós trouxemos, inclusive, com o Momembom, que era a peça de Caruaru, que falava do Alto dos Sete Luas de Barro, e que o espetáculo começava com um tecido posado no chão, e que, no momento em que o artista nascia, essa terra tremia, porque alguma coisa no espaço, né? E essa peça colocava muito bem, né, as três figuras de Babau, Jericó e lobisomem, alguma coisa se configurava no espaço que possibilitava o nascimento daquele artista. E Solon transmitia isso muito quando ele falava sobre essa questão de São Saruê e quando ele mostrava essa relação que ele tinha com o boneco. O próprio Ginu, né, que disse certa vez que queria que depois que ele morresse, os bonecos deles todos fossem queimados. Na verdade, porque ele tinha uma relação com esse boneco, quase como uma incorporação de um personagem na vida dele. Então, de uma certa forma, quer dizer, isso não só no Teatro Popular de Boneco do Nordeste, mas como diversas manifestações populares, o mestre tem essa característica daquele grande artista que conduz, que conhece e que traz aquele conhecimento e aquela tradição dessa manifestação artística. Eu acho que isso é muito bonito a gente pensar nisso para entender o que é a vida desses mamulengueiros, né? Essa vida desses artistas que botavam os bonecos dentro de uma mala e saía pelo interior do estado, pelo interior do país e reunia um público imenso durante horas e horas e horas numa brincadeira assim impagável, uma brincadeira infindável que ele fazia nessa relação dos bonecos com o seu público, né? Essa manifestação artística, e a riqueza dessa manifestação artística, que eu acho que ela tem que ser valorizada e tem que ser chamada a atenção no sentido do que ela significa para a arte e para a cultura brasileira, né? Eu vou fazer mais duas perguntas e eu vou juntar as perguntas da Rita e a pergunta do Mamulengo Água de Cacimba. A Rita pergunta, mestre Solon também era músico? E o Mamulengo Água de Cacimba pergunta, ele fala, Humberto falou um pouco sobre o caráter reivindicativo e de crítica social na dramaturgia do Mamulengo de Solon. Os dois poderiam falar mais sobre isso? Abraços de Olinda. Olha, o Solon, ele tinha um viés político extremamente nítido, né? Ele advogava de ser que o Estado tinha que ajudar, que tinha que ter, com outras palavras, uma política de apoio aos mestres, não é? E ao ver uma grande quantidade de mestre, alguns até que ele só reconheceu para dizer mestre depois da morte, como foi o caso do maior de todos, Luiz da Serra, de Vitória de Santo Antão, era exatamente esse lado de tentar fazer com que os gestores tivessem essa coisa que o Humberto colocou no início da fala dele, que os gestores tivessem o respeito e o valor, né, que, por exemplo, a França deu ao Mamulengo, ao fazer essa exposição gigantesca lá, com um catálogo policromado de 100 páginas. Então, isso aqui no Brasil a gente nunca conseguiu, não é? Nunca conseguiu. E o Museu do Mamulengo, aqui em Olinda, que era essa tentativa de firmar a arte do mamulengo no panorama político da cidade que deu origem ao boneco gigante, que deu origem ao boneco pequeno, denominado mamulengo, e que hoje foi completamente menosprezado pela atual gestão
eu fui retirado do cargo, enfim. Não vale a pena nem contar, porque isso faz parte desse teatro que está acontecendo no país, do qual todos nós estamos vitimados. A outra pergunta... Essa crítica social sempre foi muito presente no mamulengo como um todo, não é, Fernando? Em todos os mamulengueiros, em todos os... O Teatro Popular de Boneco do Nordeste, de um modo geral, sempre teve essa característica da crítica social. Tanto que, num determinado momento, eles foram até meio que perseguidos pelo prefeito, pelo delegado, porque eles faziam umas brincadeiras com aquilo que sobre aquilo que aparecia um pouco mais na comunidade dele. Só que no caso do Solon, essa crítica social vinha também com um tom um pouco mais urbano, talvez por causa da trajetória dele e da vida dele em algumas grandes cidades. Mas a crítica social sempre foi uma característica do Teatro Popular de Boneco do Nordeste. Algumas mais românticas, um pouco mais ingênuas, muita sensualidade, mas a crítica social sempre esteve presente nos espetáculos do Teatro Popular de Bonecos, não é verdade? A trama do mamulengo é sempre o herói, que é o Simão, ou o Tiridá, ou o Babau, contra o dono da usina, o dono da fazenda, o dono do engenho. É uma relação de trabalho conflituada, é uma briga. Eles corneiam os poderosos, não é? Eles transam com as mulheres deles e as transformam em quitérias, culotildes e tantas outras que passam a dançar no meio da praça. A partir de 64, com o golpe militar, os mamulengos foram perseguidíssimos exatamente por esse lado, não é? De mostrar conflitos sociais, conflitos políticos dentro da zona da mata, que era uma região muito visada pela repressão por conta dos movimentos políticos que ali ocorriam. O mamulengo, que era muito brincado nos eventos culturais de prefeituras, de governo do estado, deixou de ser praticado e teve lugar a ciranda, porque essa ciranda que me deu foi Lia, me dá a tua mão e vamos rodar e vamos dançar. Não é? É linda, mas ela não tem dimensão política que tinha o drama encetado pelo mamulengo. Inclusive, Fernando, só complementando também o que você está dizendo, não sei se você lembra, numa determinada época, eles pediram que a BTB emitisse uma carteirinha e desse para eles como mamulengueiro, até para eles se defenderem e se protegerem um pouco dessa perseguição, porque, de um modo geral, nessas comunidades, achavam que eles eram verdadeiros vagabundos, verdadeiros forasteiros ou pessoas sem nenhuma... né? Então, essa carteirinha dava para eles algum tipo de identidade e de chamar de artista, né? Que eu acho que isso que era a importância, de mostrar que aquele homem, que aquele artista era um artista de verdade. Não tenha dúvida. Quando o Solon coloca nessa traquitana de casa de farinha cósmica a Transamazona, assim denominada, era exatamente uma crítica mordaz aos militares que estavam abrindo a Transamazônica em detrimento da floresta, em detrimento dos indígenas, enfim, era uma crítica velada, sem essa explicitação que a gente é capaz de fazer, mas até mais forte do que essa. Fernando, Humberto, a Rita faz essa pergunta, né? Assim, como que Solon utilizava músicas no seu mamulengo? Como que era o uso da música no mamulengo de Solon? Solon tinha músicos que ficavam na frente da empanada, não é?
Se você pegar aí a capa do meu livrinho, tem os brincantes, né, os tocadores. Mas ele também tocava flauta em algumas cenas na qual ele não estava presente. E Solon, ele se orgulhava muito de ser um mamulengueiro capaz de fazer 4, 5, 6, 7 diferentes vozes para diferentes personagens. Esse histrionismo que alguns outros mamulengueiros possuem foi decisivo na vida do Mamulengo Sorriso. Nós tínhamos que aprender a fazer as vozes. E a música, ela fazia parte de todos os espetáculos do Solon, com esses batuqueiros, com esses gangazeiros, com esses sanfoneiros que ficavam na frente da empanada. Mas ele não era um músico, é preciso deixar claro. Solon não era um músico, nem era um grande artesão de boneco, um grande escultor de bonecos. Ele era um criador de cinético. Ele tinha esse cinetismo nessas casas que ele armava, não é? Mas ele não era músico. E na época da grande vitalidade do teatro, né, do Mamulengo, de um modo geral no Nordeste, os artistas carregavam verdadeiras pequenas orquestras, né, Fernando? Eu me lembro, inclusive, de ter visto com Rebeca, né, acompanhando, e com vários instrumentistas. Claro que isso aí, a questão econômica e a dificuldade que eles foram enfrentando, a partir daí foram diminuindo cada vez mais os números de músicos que acompanhavam os artistas. Mas eles sempre faziam esses espetáculos acompanhados de vários instrumentos que davam uma vitalidade muito grande, né, e uma musicalidade muito grande ao espetáculo, né? O tambor, não é? O fole de 8 baixos, a Rebeca, que dava uma dramaticidade incrível às cenas. Tudo isso fazia com que o espetáculo fosse medievo e tocasse profundamente a emoção do espectador. O Sandro Roberto faz uma pergunta bem interessante. Gostaria que Fernando falasse sobre a visão contemporânea que o mestre Solon tinha do mamulengo. A sua ideia de misturar cinema com mamulengo, conforme o próprio mestre comenta em vídeo documentário. Obrigado. Olha, eu não posso falar com profundidade sobre isso, porque eu nunca tive uma discussão com Solon sobre essa mistura. Agora, o que ele queria fazer, disso eu tenho ciência, era misturar os folguedos, não dentro da empanada, mas os folguedos do lado de fora da empanada, com o espetáculo de mamulengo. Agora, essa coisa do cinema, eu não tenho profundidade, ou não tenho elementos para falar sobre ela. Humberto gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu também não tenho. Sempre vi o Solon como um homem muito audacioso, ousado, querendo inovar, querendo fazer coisa diferente, mas essa parte do cinema também eu não tenho conhecimento e nem nunca presenciei isso. Embora tenha visto vários espetáculos dele e de outros artistas. Eu não só nunca vi, e eu vi pelo menos 40 espetáculos de Solon, como nunca ouvi falar sobre isso. Agora, Solon era uma mente numa ebulição que deixava todos nós atônitos, de tal sorte que ele deve ter variado e pensado nessa história de misturar o cinema com o espetáculo
que tem implicações seríssimas, inclusive de ordem técnica, para inovar, para criar outra coisa, para mostrar ao público o alcance do brinquedo. Agora, eu nunca vi, não sei dizer. Eu vou fazer mais duas perguntas juntas. A pergunta primeira, do Luiz André Cherubini. Essa casa de farinha do Solon ainda existe? E outra pergunta é a pergunta do Josias. Humberto, essa diferença que você fala é muito importante que saibamos que ela existe e ela precisa ser divulgada. Uma das grandes diferenças é que no João Redondo a brincadeira tem um começo, meio e fim. Estou certo? A primeira foi sobre... Se a casa de farinha de Solon... né, a casa de farinha foi uma das maiores tristezas da minha vida. Eu fiz de tudo para ver se essa casa de farinha vinha para ser guardada no Mamulengo Sorriso, guardada e conservada. Ele não deixou. Então entregou à Fundarp, Fundação do Patrimônio Artístico de Pernambuco. E, evidentemente, uma coisa dessa, com centenas de mecanismos e de fiozinhos e arames e pequenos detalhes, guardada num órgão público, não é, onde o funcionário passa a vassoura, toca... Bom, ela ficou, ela degringolou. Muito tempo depois, eu vi essa casa, mas já numa versão muito reduzida mesmo, no Museu do Homem do Nordeste da Fundação Joaquim Nabuco. E aí deve existir, porque o museu é muito cioso do seu acervo, não é? Deve existir, mas não é nem sequer exposta, porque é tão difícil os mecanismos, não é, e a recuperação deles, que após a morte de Solon parou. Humberto, você responde a segunda. Eu vou tentar responder. Quando eu assisti a esses espetáculos lá na Fundação José Augusto, que eles traziam artistas dos diversos estados, né? E artistas que tinham essa denominação até um pouco diferenciada, o Mamulengo mais em Pernambuco, o João Redondo mais no Rio Grande do Norte, o Babau um pouco mais na Paraíba, o Casimiro Coco um pouco mais lá para cima do Piauí, Maranhão, né? Eu observava algumas pequenas diferenças entre esses espetáculos, mas, de um modo geral, todos traziam uma base, uma linha muito, muito semelhante entre eles todos, que era isso que o Fernando estava falando. A figura do dono, do patrão, do dono da fazenda, a figura do neguinho, a figura do trabalhador que se rebelava contra, a quitéria, a relação com a mulher. Quer dizer, essa historinha, de alguma forma, ela permanecia quase que em todos os espetáculos. Embora, sim, havia sim, pequeníssima diferença das diversas. Por exemplo, o próprio João Redondo, que era um personagem forte, né, nos espetáculos do João Redondo do Rio Grande do Norte, com aquela cabeça grande e branca, né, simbolizando muito, e toda essa origem, inclusive, do próprio Mamulengo, que misturava os personagens indígenas, do branco, do negro, e muita aquela simbologia também dos bichos, né, eles estavam sempre presentes nos espetáculos como um todo. E eu não saberia aprofundar muito a diferença que havia entre o João Redondo, o Babau, não sei se Fernando saberia falar sobre isso. Olha, eu sei falar, eu me detive muito para ver isso, não é? É que é difícil, levaria muito tempo, porque a diferença não é apenas dramatúrgica, é configuracional. A gente vê uma configuração totêmica completamente diferente no João Redondo para o boneco
feito aqui em Pernambuco, totalmente arredondado, abarroquizado, não é? E aquilo que o Ginu dizia, boneco tem que ser feio, se não for feio, o público não gosta. Quer dizer, não tinha, além das diferenças sutis e de loas, de baianos, de cantorias, de personagens até, personagens de segundo plano, havia essa coisa da artesania, não é? Da artesania, porque nem todos os mamulengueiros confeccionavam ou fabricavam seus bonecos. Haviam grandes artífices de boneco, tipo Luiz da Serra. O Ginu não era um grande artífice, Solon não era um grande artífice, Luiz da Serra era um gênio, Tonho de Pombos, Zé Lopes, tantos outros que se tornaram integrantes, não é, do universo pictórico, do universo escultórico do mamulengo para todos nós daqui do Nordeste. E quando nós estamos falando sobre essa questão da crítica social, que está sempre muito presente, né, da visão crítica que esses artistas tinham em relação à sua vida nessas comunidades, né, isso está sempre presente. Eu lembro até, por exemplo, no caso do Chico Daniel, que é do Rio Grande do Norte, estaria ligado, vamos dizer assim, mais ao João Redondo, né? Aquela cena antológica que ficou extremamente conhecida e famosa do Chico Daniel, da sua igrejinha, era uma crítica frontal à questão da presença da igreja nessas comunidades, não é? E era uma cena que realmente... E o outro dado também que eu acho que a gente tem que observar é que, no caso do Teatro Popular de Bonecos, a participação do público é muito forte, né? O espetáculo não acontece se não tiver uma participação efetiva, tanto que é muito diferente, era muito diferente você ver um espetáculo de um mamulengueiro ou de um artista desse, no seu contexto, na sua região, quando você extraía ele de lá e trazia para uma outra cidade, né? Por mais que o público até se esforçava, às vezes até você tinha em comunidades como em São Paulo, onde você tinha até muito povo que conhecia aquela brincadeira e que participava, mas a participação da comunidade era muito forte na dinâmica do espetáculo. E essa participação da comunidade, claro que acabava levando esses artistas a tratar de assuntos que eram bastante específicos daquela comunidade, daquela região, e daquela localidade, né? A participação do público era fundamental. E do público, eu quero dizer, era de crianças, de jovens, de velhos, que todos, né, se emocionavam, se divertiam, e se divertiam muito com os espetáculos mamulengueiros, né? Complementando o que Humberto acabou de falar, ele falou da história da igrejinha. Essa igrejinha, ela sobrevive em quase todos os espetáculos de mamulengo. A igrejinha era onde havia o padre fazendo a confissão da Clotilde, da Quitéria, e essa confissão, além de ser erótica, além de ser uma grande safadeza, levava o público ao delírio. Quanto mais safadeza saísse no confessionário, até porque o padre era um safado, mais o público delirava, mais o público aplaudia. Eu vou novamente fazer duas perguntas. O Ivan Carriel pergunta para o Fernando, onde eu encontro o seu livro? E a gente tem uma pergunta muito especial do Benjamin Santos, uma presença muito especial, que ele pergunta, Fernando, como você vê o uso do mamulengo pelo TPN no Dom Quixote? Era mamulengo? Bom, primeiro sobre o meu livro.
Olha, meu livro você só encontra em sebos. Imagina, um livro foi publicado em 79, não é? Eu já estou passando para o outro lado. O livro já caducou há muito tempo. A gente encontra ele em sebos. Nunca consegui reeditá-lo aqui em Pernambuco e, enfim, é muito difícil de encontrar. Mas encontra. Em determinados sebos você encontra. Agora, essa outra pergunta, que é... Eu já não sei o que é. O Benjamin Santos pergunta, Fernando, como você vê... Se aquilo era Mamulengo, eu acho que era. Eu acho que era porque, embora não tivesse a conformação, né, a configuração de um espetáculo de mamulengo, o espírito era mamulengueiro, a gente aprendeu como mamulengo, havia noites que a brincadeira esquentava, havia noites que arrefecia, dependia também dos humores de Leda ou de Hermilo, mas eu, Benjamin, a quem eu quero tirar todas as minhas loas, porque é meu mestre, foi quem me botou no teatro, eu acho que, malgrado as circunstâncias cênicas, nós fazíamos um intermezzo de mamulengo. Ou, melhor dizendo, uma passagem, não é, de mamulengo. Fernando, sobre seu livro, existe um site que chama Estante Virtual, que é um site que vende livros usados. Eu acabei de checar aqui e tem alguns exemplares do seu livro. Então, quem tiver interesse é possível comprá-lo pela Estante Virtual. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas. A gente tinha conversado sobre ficar em 80 minutos, mas recebemos muitas perguntas, o que é ótimo. Eu vou fazer agora... Tem uma pergunta sobre a questão do patrimônio, que é a pergunta do Alex Apolônio. Resumindo, ele pergunta, quando tivermos novamente um governo progressista, que caminhos poderemos adotar em relação a essa questão do patrimônio e de medidas concretas quanto ao mamulengo? Eu prefiro que Humberto Braga responda, porque ele é dessa área, ele é uma autoridade gestora da cultura. Eu não passo de um velho mamulengueiro despencando na ribanceira. Essas expressões são ótimas. Como eu disse, né, quando eu falei sobre essa questão do patrimônio, para mim o aspecto mais importante disso é essa questão da salvaguarda, né, de políticas que deveriam ser desenvolvidas para essas manifestações artísticas que são registradas como patrimônio material, porque não adianta o Estado brasileiro reconhecer, colocar holofotes em cima, difundir esses temas, se não criar meios, né, de sustentação e de sobrevivência. Porque, ao contrário do patrimônio material, que também precisa, claro, e precisa de muitas políticas no sentido de manutenção e de conservação das igrejas, das bibliotecas, das praças, né? No caso do teatro do mamulengo material, é mais complicado ainda porque é uma manifestação viva, é uma manifestação que se transforma, é uma manifestação que está aí, os artistas estão aí trabalhando e realizando, né? Eu acho que tudo depende, sim, de gestões, aí é uma questão política mesmo, né? De gestores nessas instituições que olhem para isso de uma forma um pouco mais atenciosa e no sentido de desenvolver, porque a Constituição, inclusive, obriga que o IPHAN preveja, quer dizer, que tenha previsão no seu orçamento de recursos para essas políticas de salvaguarda, né? Infelizmente, no caso do mamulengo, eu também acompanhei isso até um determinado momento, porque, como eu era presidente da BTB e depois a diretoria da BTB mudou, passou para mão de outras pessoas, isso foi conduzido mais pelo pessoal lá de Brasília até o final do registro, né? E não acompanhei mais a fase final. Mas, pelo que eu observo, pelo que eu tenho conhecimento,
muito pouco ou quase nada tem sido desenvolvido no sentido de política de salvaguarda para esse bem cultural que foi registrado, né? Eu acho que essa resposta do Humberto, de certa forma, responde à pergunta do Josias, que é o que nós, enquanto artistas e cidadãos brasileiros, podemos fazer. Então, eu passo para outras duas perguntas, que me parece que são as últimas perguntas específicas sobre o mestre Solon. Rita faz uma pergunta que eu acho que é um pouco polêmica. Ela pergunta, Saúba foi aluno dele? Nunca. Saúba era rival. Saúba, se pudesse, matava ele, ou ele matava Saúba. Saúba aprendeu no mundo. Saúba aprendeu vendo espetáculos de mamulengueiros, inclusive do mamulengo de Solon, mas seria incapaz de reconhecer isso, né? Ele jamais iria dizer que aprendeu alguma coisa no mamulengo de Solon. Por outro lado, Solon, ao ver Saúba brincar com toda a sua verve, malícia e sensualidade e liberdade, não é? E libertinagem, a gente sentia que ele ficava balançado, ele ficava tocado com aquilo para perder um pouco do cartesianismo, daquela coisa tão pomposa, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, que permeava a sua dramaturgia. Uma última pergunta, e aí eu tomo a liberdade de fazer uma pergunta também. O Romito pergunta, Carmozina e Solon são duas saudades eternas do mamulengo brasileiro, e eu gostaria de saber, Fernando e Humberto, se vocês lembram de quais figuras, né, quais personagens, quais passagens, quais cenas Solon apresentava mais, quais cenas ele brincava mais, vocês lembram disso? Olha, Solon brincava todas as cenas do mamulengo, elas são como que codificadas. É por isso que eu fico irritado quando um camarada se mete a dizer que é mestre sem conhecer essas cenas que são os pilares, não é? Que são o sustentáculo do brinquedo do mamulengo. Então, seria muito difícil dizer que Solon não brincava tal cena. Ele podia não exagerar nas trepadas, nos rala-ralas, nas safadezas com as quitérias, as colotildes, etc. Mas essas cenas se repetem no fio dos anos em todos os mamulengos que eu conheci. Desde quando eu era criança, que morava na cidade de Glória do Goitá, onde aos sábados, no Largo da Feira, havia em cada canto um mamulengueiro brincando. Minha mãe não queria que eu fosse ver, porque eu era muito pequeno, porque dizia que eu ia aprender safadeza. E era tudo que eu queria. E havia 4 mamulengueiros brincando dentro da feira. E o chapéu no chão, esperando que o povo desse a féria, não é? Desse o dinheiro. Aí estavam de Zé Divina a... Meu Deus... a Antônio Biló, a Pedro Rosa, todo esse pessoal vinha, todo esse pessoal brinca. Muito difícil você não ver a cena do Lázaro, muito difícil você não ver a cena da confissão na igreja, muito difícil você... Enfim, pode existir mamulengos que suprimem, ou mamulengos que acresçam. Mas essa
essa substância, esse cadinho que faz um espetáculo de mamulengo eternecer, isso não deixou nunca de ser praticado. A pergunta do Romildo: Carmozina e Solon são duas saudades eternas no mamulengo? Carmozina era minha querida. Eu a enterrei em Garanhuns, terra dela. Claro que, do ponto de vista afetivo, meu coração se voltava mais para Carmozina do que para mestre Solon, até porque ele não permitia muito esse tipo de intimidade, não. Mas aí varia de cada pessoa a pessoa, não sei, Humberto. Sem dúvida nenhuma, Carmozina deixa saudade, e Carmozina teve um papel importantíssimo na criação, junto com Cloris, junto com Deise, junto com Cláudio, na fundação da própria BTB, né? E com a edição dos primeiros números da revista Mamulengo, o trabalho que Carmozina fez, sem dúvida nenhuma, deixa muita e muita saudade, né? E aqui aproveito... Ela foi presidenta da BTB. Presidente da BTB, exatamente. E fazia um trabalho lindo, né, com aquele grupo do Monteiro Lobato, né? Não, porque teve um tempo grande, inclusive, aqui no Rio, né? E depois voltou para Pernambuco. Mas ela e o Araújo, né, deixam muita lembrança e muita saudade. Eu aproveito também essa passagem por aqui para mandar um abraço para o Romildo, uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, e deveria ter mandado também, deixei passar em branco, para o Benjamin Santos, que é outra pessoa que a gente tem, né, uma lembrança muito afetiva, né, a quem eu presto também as minhas homenagens. Bem, acho que nós vamos chegando ao fim. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, Fernando e Humberto? Eu queria mandar um abraço carinhoso para todo mundo que eu não sei quem é, que está por aí, ou que está vendo e que eu conheça, e mesmo para os que eu não conheço. A gente está vivendo um momento tão duro, tão amargo. Eu, particularmente, mais amargo ainda com o evento de Zé Lopes, que mais do que nunca é preciso nos confraternizarmos. É preciso exercer a magnitude da fraternidade. Sem essa fraternidade, eu não acredito que a gente sobreviva ou que saia ileso dessa pandemia. Não, eu queria dizer, Fernando terminou? Terminei. Eu queria dizer da honra e da emoção que, para mim, foi ter participado dessa conversa com vocês. Sem dúvida nenhuma, para mim, foi mexer com essa memória, mexer com essas lembranças, para mim é muito forte, porque grande parte da minha vida foi dedicada a esses assuntos, né? Eu tenho, assim, para mim foi muito bom estar aqui junto, inclusive, do Fernando, e não é porque está aqui presente, sem nenhum tipo de demagogia, é das pessoas que, para mim, conhecem mais esse assunto, é um dos profundos conhecedores da cultura popular brasileira, e o conhecimento do Fernando, para mim, se destaca porque ele não é apenas só estudioso, um pesquisador ou uma pessoa que acumulou um grande acervo ao longo de tantos e tantos anos. Ele é um artista que ele viveu, né? Que ele conviveu ao lado, quase que como um irmão, quase como um parceiro de todos esses artistas populares. Então, o conhecimento dele vem de uma profunda ligação com a manifestação artística da cultura popular, e o que dá para ele um diferencial muito grande em relação a pessoas que simplesmente só estudam ou só se dedicam, que é importante, sem dúvida nenhuma. E destacar também, com muita ênfase, né, esse trabalho que o Wesley está fazendo como um estudioso, como um jovem, né, que dedica o seu tempo e o seu trabalho de estudo a esse tema tão importante que é a cultura popular. Eu acho que isso merece
nossos aplausos, e eu fico muito emocionado de estar vendo e participando disso. É um grande abraço que eu mando, bastante emocionado para vocês. Eu quero corroborar isso tudo que Humberto disse e mandar um abraço para o menino da Parnaíba, que em breve será canonizado e que certamente eu terei a oportunidade de fazer a cena da confissão com a igrejinha para ver as safadezas que esse menino faz, as trelas do menino da Parnaíba. Benjamin Santos, Romildo, todos, beijos e beijos, carinhos, afagos. Humberto, beijos. Beijão, Fernando. Fernando, Humberto, muito obrigado. Obrigado mesmo por terem aceito participar do evento. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muita gente mandou pergunta. A gente tinha pensado em fazer a mesa com 80 minutos. Eu peço desculpas por termos passado tanto, mas acho que todas as perguntas foram sensacionais e eu acho que eu não teria como fazê-las. Eu peço que vocês acompanhem o restante do evento na página no Facebook do seminário e também gostaria, por fim, de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer à professora Valéria Aquino, ao professor Ricardo Gomes Lima, ao Sandro Roberto, que me ajudou muito a pensar o evento, né, a programação do evento, e também a página Carpina, Capital da Mata Norte, que foi essa página que, durante o ano, fez várias postagens marcando esse centenário de Solon. Então, assim, gostaria de fazer essa ressalva. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, e, por favor, não deixem de seguir a página do seminário e acompanhar o restante da programação. Boa noite, Fernando, boa noite, Humberto. Boa noite, né? Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite.